Neste exato momento, nas rodovias que cortam a fronteira entre o Brasil e a Argentina, tem uma guerra silenciosa acontecendo bem debaixo do asfalto. É uma guerra literal de engenharia e pesada, né? Muito pesada. A gente está falando de gigantes de metal, sabe, que pesam dezenas de toneladas e cruzam à noite a 100 quilômetros por hora. E a segurança, a estabilidade e até a economia de toda essa operação dependem de uma fronteira invisível. Exato. Uma divergência técnica que, incrivelmente, se resume a meros 90 milímetros de borracha. Certo, vamos destrinchar isso. Hoje, o nosso mergulho profundo nas fontes é sobre o artigo A Guerra dos Milímetros, do Alberto Maia. E o que a gente vai analisar aqui afeta diretamente quem está ouvindo e costuma pegar a estrada de ônibus no Mercosul. Com certeza. E o que é fascinante aqui é como essa medida tão pequena vira um verdadeiro divisor de águas na América do Sul, sabe? É quase uma filosofia diferente de cada lado da fronteira, né? Perfeito. De um lado, a gente tem a preferência absoluta da frota brasileira, que é o pneu 295/80 R22,5. E do outro, o padrão adotado na Argentina, que são aqueles pneus extra-largos. Os famosos super singles, certo? Isso, super singles, na medida 385/65 R22,5. E a nomenclatura técnica já entrega que a diferença não é tipo puramente estética. Quem acompanha o setor sabe que o R22,5 indica a construção radial e o tamanho do aro. Exatamente. A roda em si tem o mesmo tamanho base. Mas a grande sacada mora nos primeiros números, né? O modelo brasileiro tem 295 milímetros de largura e o argentino vai para 385. É um salto enorme e uma mudança crítica de proporção aí, porque o impacto físico vai muito além de só ter uma banda de rodagem mais larga. Pois é, a proporção do flanco, que é a lateral do pneu, é o que dita como o veículo vai se comportar em movimento. Isso mesmo. No modelo brasileiro, o 295/80, a altura da lateral equivale a 80% da largura. Ou seja, é um perfil consideravelmente alto. Um pneu mais borrachudo, digamos assim. Exato. E quando a gente passa para o modelo argentino de 385 milímetros, esse perfil cai para 65%. Ah, então ele é mais baixo proporcionalmente. Isso. O diâmetro total da roda até fica uns 28 milímetros maior, mas a parede lateral é mais baixa e muito mais rígida. E essa geometria cria uma resistência enorme ao que a gente chama de dobramento do flanco. Espera. O dobramento do flanco é quando a força centrífuga empurra o ônibus para fora da curva e o pneu meio que torce tentando agarrar o asfalto, certo? É exatamente essa torção. O peso vai todo para o lado e a lateral do pneu sofre uma deformação gigante. Eu fico imaginando uma analogia visual para quem está ouvindo. É tipo tentar fazer uma curva correndo com um tênis de corrida que tem aquele solado de espuma altíssimo e super macio, sabe? Nossa, ótima analogia. É contra fazer a mesma curva usando um calçado de crossfit, com a base bem larga, plana e dura. O primeiro tênis balança todo, o segundo crava no chão. Perfeito. Com o solado alto, o material cede, né? Tem aquela oscilação no tornozelo e a energia se perde ali na deformação da espuma. O que deve ser terrível para um veículo pesado. Muito. Já o calçado plano e largo âncora no chão e transfere a força de direção na hora. Se a gente aplicar essa física aos ônibus double decks, que são aqueles ônibus de 2 andares, a diferença é brutal. Eles são altíssimos, chegam a medir 4,25 metros de altura. Isso, o centro de gravidade dessas máquinas é naturalmente muito alto. Então qualquer oscilação lateral que o pneu de perfil alto gera lá no eixo dianteiro cria um efeito de pêndulo. Um pêndulo que é amplificado lá no segundo andar. Quem viaja lá em cima deve sentir muito mais. Com certeza. E o eixo dianteiro desses veículos carrega uma responsabilidade monumental, sabe? Nos chassis de 4 eixos brasileiros, os famosos 8x2, tem configuração que leva até 68 passageiros. Caramba, 68 pessoas! E todo esse peso recai sobre uma área de contato incrivelmente pequena para iniciar as curvas e aguentar as freadas. É uma carga extrema. O material do Maier aponta que um pneu 295 padrão, em montagem simples ali na dianteira, suporta um limite técnico de mais ou menos 3.550 quilos. É bastante coisa. Mas quando a engenharia argentina adota o pneu extralargo de 385,
Eles garantem uma margem de capacidade de carga muito superior para esse eixo direcional. Ah, então o limite operacional fica bem mais longe do peso real do ônibus. Exato. Isso reduz o estresse térmico e mecânico da borracha e, de quebra, entrega um poder de frenagem muito maior, porque tem mais área de contato. Mas a engenharia automotiva é sempre feita de concessões, né? Tipo, não existe almoço grátis. Definitivamente não. Pneu de perfil 65 oferece essa rigidez e segurança direcional que são inquestionáveis. Mas ele deve cobrar um preço quando o asfalto não é lá aquele tapete liso. E bom, considerando a realidade das estradas em grande parte do continente, buraco é rotina. Aí é que tá. O pneu brasileiro, de perfil 80, acaba atuando quase como o primeiro estágio do sistema de suspensão. Porque ele tem mais ar ali na altura do flanco, certo? Isso. Essa maior quantidade de ar permite uma deformação vertical mais complacente. O impacto de um buraco é absorvido um pouco pelo pneu antes de chegar nas molas ou nas bolsas de ar. O que protege a estrutura do chassi e, claro, mantém o conforto de quem está viajando. Exatamente. Já o Super Single argentino, por ser mais baixo e rígido, transfere essa energia do impacto de uma forma bem mais direta. E punitiva, eu diria. Interessante. Porque a gente entra num aparente paradoxo técnico. Como assim? Bom, se o pneu de 385 milímetros é bem mais largo, a intuição diz que ele deveria espalhar melhor o peso do ônibus pelo asfalto, né? Faz sentido pensar assim. Então, se ele tem uma pegada tão grande, por que a legislação brasileira, que é rigorosíssima com o limite de peso nas estradas, cria tanta barreira para o uso desse pneu extralargo? Essa é a grande questão. A resposta está em como a indústria tenta aplicar essa tecnologia, especialmente nos eixos de tração. Na dianteira, a área de contato realmente aumenta. Mas o impasse surge quando tentam substituir os rodados duplos lá de trás pelo pneu Super Single. Ah, entendi. Porque tradicionalmente o eixo traseiro usa dois pneus 295 montados juntos, um do lado do outro. Exato. Isso dá quase 600 mil milímetros contínuos de borracha encostando no chão. Quando você tira essa rodagem dupla e coloca um único pneu de 385, tem uma redução drástica na área total. O peso que antes estava espalhado em 600 milímetros passa a ficar espremido numa faixa muito mais estreita. Perfeito. E essa concentração de peso é o que desencadeia um processo de fadiga muito acelerado no pavimento. O artigo até menciona um conceito técnico chamado de efeito martelo. Efeito martelo, eu achei esse termo fascinante. Mas, fisicamente, o que transforma um pneu rodoviário num martelo contra o asfalto? É a interação entre a massa do ônibus e o tipo de suspensão que ele usa. A legislação brasileira, através das resoluções do CONTRAN, tipo a 912 de 2022, tem a famosa lei da balança. Aquela que fixa em 7.000 quilos o limite de peso para um eixo isolado com rodagem simples, né? Essa mesma. E pensa num ônibus com suspensão de mola de aço, que é um sistema puramente mecânico, tipo um feixe de lâminas de metal. Quando ele passa por uma irregularidade, a mola comprime. E depois ela libera toda essa energia armazenada de uma vez só, de forma bem abrupta. Exatamente. Ocorre um salto. Então a roda perde o contato com o chão por uma fração de milímetro. Isso. E quando ela volta com a força da gravidade, somada à força elástica da mola destravando. É um golpe muito concentrado. Nossa! E se esse golpe for dado por um único pneu extra largo, que concentra mais o peso, a pressão ali num ponto só deve ser um absurdo. É tanta pressão que excede a capacidade de deformação do asfalto. Isso causa microfissuras que viram buracos muito rápido. O índice de severidade para o asfalto dispara. Tá explicado o martelo. É. E é por essa razão técnica que a lei brasileira só deixa usar o pneu extralargo no lugar da rodagem dupla se tiver uma condição não negociável, que é a presença de suspensão pneumática. Peraí, só para eu entender bem. Se a mola de aço é que gera esse salto, por que simplesmente colocar amortecedores superpotentes de duplação não resolve? Porque a lei exige especificamente as bolsas de ar. Boa pergunta. O amortecedor atua freando a oscilação. Ele dissipa energia em forma de calor, mas ele não muda a rigidez dura do bloco de molas de aço quando o peso é muito alto. Ah,
a mola continua sendo uma peça rígida de metal. Exato. A suspensão pneumática elimina esse bloco de aço. O ar comprimido lá dentro dos bolsões tem uma curva de compressão diferente. Ela não é linear. O ar absorve aquelas micro-oscilações de um jeito muito mais orgânico. Mantendo a roda sempre em contato com o chão de forma uniforme. Isso. A pressão que o pneu exerce no chão não tem esses picos de violência. Ela é nivelada o tempo todo. E isso simplesmente anula o efeito martelo. Que engenharia fantástica! E essa capacidade do ar de gerenciar o peso se integra de um jeito muito brilhante com a prevenção de tombamentos, que a gente sabe é o calcanhar de Aquiles desses ônibus super altos. Sem dúvida. O artigo descreve que válvulas eletrônicas integram esse sistema. São válvulas sensíveis à carga e à inclinação que respondem em frações de segundo e transformam a suspensão num sistema ativo. Quer dizer que o ônibus percebe que está inclinando e reage sozinho? Exatamente. Imagina uma curva muito fechada. O peso do veículo vai todo para o lado de fora, esmagando as bolsas de ar daquele lado. Na mesma hora, os sensores injetam uma carga extra de ar nessas bolsas específicas. Caramba! Então ele infla a bolsa do lado que está caindo para empurrar a carroceria de volta e deixar nivelado. Perfeito. E aí que a sinergia com o pneu argentino, o Extralargo, atinge o ápice tecnológico. O sistema injeta o ar e o pneu 385, como tem aquele flanco baixo e duro, não dobra. Nossa, os dois trabalham juntos. O conjunto todo fica com uma rigidez super controlada. Isso deve mitigar absurdamente o risco de capotar. Mitiga muito. E além de combater o tombamento, essa suspensão atua como um equalizador de carga. Em terreno desnivelado, os bolsões meio que conversam entre si, equilibrando a pressão entre o lado esquerdo e o direito. O que garante que aquelas 7 toneladas lá na frente não esmaguem só um lado, quebrando peças vitais como rolamentos. Exato. E junta tudo isso com o SC, que é o controle eletrônico de estabilidade. Vira uma malha de segurança impecável. Se o ônibus começar a escorregar, o SC corta a aceleração e freia as rodas individualmente para trazer aquele colosso de volta para a pista. Incrível. Mas com um arsenal de segurança tão avançado para estabilizar um veículo de mais de 4 metros, a indagação natural que surge é sobre a adoção disso. Por que todo mundo não usa? Se conectarmos isso a um cenário maior, a gente vê que a adoção em todo o continente esbarra na realidade financeira e logística. Analisando as frotas de cada país, dá para ver que são modelos de negócios completamente opostos, né? O que dita essa exclusividade do cenário rodoviário lá na Argentina? A geografia e a matriz de transporte moldam a frota deles. A Argentina tem um modelo focado muito em longas distâncias. Eles atravessam retas infindáveis em regiões que têm ventos laterais fortíssimos, tipo na Patagônia. E a frota de longa distância deles é quase 100% de ônibus de 2 andares, os double decks. Isso. Então, como a altura máxima e a instabilidade são a norma para a esmagadora maioria das empresas de lá, combinar pneu extralargo com suspensão a ar não é luxo, é o padrão de fundação para a segurança deles. E tem também o peso de ter uma indústria própria, né? O texto cita a FATE, que é uma fabricante argentina que produz esses pneus super singles lá mesmo. Exato. Quando você tem fornecedor local para uma demanda gigante e padronizada, o custo despenca. Isso tira a barreira financeira que geralmente barra as novas tecnologias. E o Brasil, por outro lado, tem um ecossistema de transporte super heterogêneo. A gente até tem frotas de alto padrão com esses double decks e suspensão a ar nas rodovias pedagiadas, claro. Sim, temos, mas o volume massivo da operação diária está nas rotas de curta e média distância. São ônibus de teto normal, muitas vezes com motor lá na frente, que pegam estradas de terra, vicinais e asfaltos muito degradados. E para uma aplicação tão severa, manter um sistema a ar cheio de válvulas eletrônicas ia ser um buraco negro financeiro para as empresas. Totalmente realista. Os feixes de mola de aço entregam a robustez que eles precisam e o custo de manutenção é ridiculamente menor. Basicamente, o Brasil adota a lógica de um guarda-roupa inteligente. O pneu 295 é aquela peça coringa, indispensável, sabe? Nossa, ótima sacada.
A versatilidade do 29580 transcende essa questão de absorver buraco. Ela sustenta a matemática financeira das garagens. Porque quando o pneu dianteiro gasta e não está mais seguro para guiar o ônibus, rola um remanejamento que seria impossível se as medidas fossem diferentes. Exatamente. O pneu de 295 sai da dianteira e vai direto para o eixo de tração lá atrás, fazendo dupla com um pneu idêntico. E aí ele termina a vida útil dele até ir para recapagem. É um reaproveitamento de ativos genial. É eficiência máxima. Se uma frota brasileira inventasse de botar o extra largo na frente para dar estabilidade e mantivesse os duplos normais atrás por causa da lei de peso, o custo de estoque ia explodir. Imagina a bagunça no almoxarifado. Ia ter que estocar pneus de larguras diferentes, áreas diferentes, ferramentas separadas para cada um. Ia ser um pesadelo logístico de rodízio e recapagem. Usar o pneu 295 em tudo padroniza a frota e reduz muitos custos a longo prazo. É intercambiável. Então, o que tudo isso significa? Significa que a engenharia comprova que não tem certo ou errado absoluto. Tem a adaptação à logística. O Brasil moldou a frota para ser flexível e barata em estradas difíceis. E a Argentina, com quase só double decks rodando, investiu pesado em evitar tombamento com pneu rígido e ar comprimido. O atrito surge agora quando esses dois mundos operacionais começam a dividir a mesma rodovia. O Mercosul está cada vez mais integrado e isso afeta o transporte internacional de um jeito inédito. O artigo destaca bem isso. A gente tem ônibus brasileiros gigantes, de 15 metros de comprimento, cruzando fronteiras como nunca antes. Rotas ligando São Paulo a Buenos Aires, São Tiago, Assunção. Exato. Isso coloca o Super Single duro e o Perfil 80 macio rodando nas mesmas condições, indo do Pampa plano até as curvas congeladas da Cordilheira dos Andes. E as garagens que fazem essas rotas internacionais já estão sentindo a pressão para balancear o desgaste. Estão testando os limites dessa integração de tecnologias. Isso levanta uma questão importante, sabe? Conforme o turismo na América do Sul cresce e as frotas se misturam sob leis diferentes, vai chegar uma hora em que a física e as forças do mercado vão obrigar todo mundo a padronizar. Será que um dia a gente vai ter uma única lei de balança para o continente todo? É a grande dúvida. Ou será que o nosso asfalto vai continuar sendo desenhado pelos limites dos mapas políticos, fazendo engenharia frear na fronteira? É uma provocação formidável, porque no fim das contas a borracha tocando o chão só responde à física, ela não liga para as linhas dos mapas. Com certeza. E essa investigação de hoje mostra que cada solavanco que a gente não sente ou cada curva segura no meio da madrugada é o resultado dessa guerra silenciosa de milímetros. E seja com pneu extramargo ou com suspensão a ar compensando a gravidade, o avanço da indústria é implacável. E o objetivo principal da engenharia pesada nunca muda. É garantir que a jornada termine com quem está viajando, chegando a salvo no seu destino. Fica aqui o nosso convite para quem acompanhou a gente continuar questionando essas estruturas incríveis que a gente mal nota no dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo mergulho profundo.